As pessoas têm direito de fazer o que elas quiserem com o computador delas, mas às vezes me causa uma certa estranheza, assim, tipo, eu já vi perguntas na internet, tipo assim, eu tô aqui, instalei aqui no meu PC o Kali Linux e eu vou programar e jogar. Cara, talvez o Kali Linux não seja exatamente a melhor opção dentre todas as possíveis para você programar e jogar. Então eu acho que é realmente procurar uma distro que você gosta, que venha com os softwares que você prefira. No meu caso, por exemplo, eu prefiro uma distro que venha com menos coisa e eu instalo o que eu quiser. Por isso que eu acabo escolhendo o Fedora. Então, você realmente procurar uma distro que faz sentido para você. Essas distros gamers, eu particularmente não gosto muito. Primeiro porque eu não uso o computador só para jogos. Então já não justifica para mim. Eu acho que faria sentido, sei lá, se for montar um desktop para jogo, se for montar tipo, uma Steam Machine, digamos assim, talvez justificasse mais. E, tipo, vai vir com vários softwares para jogos instalados, mas nem todos eu tenho interesse. Sei lá, às vezes pode vir com Lutris e eu não quero Lutris. Então, tipo, já não justifica. E não tem tanta dificuldade assim você instalar o Steam, você instalar o Heroic para justificar você baixar uma distro só por causa disso, sabe? Você provavelmente teria uma experiência muito melhor em jogos usando uma distribuição com foco mais generalista. Big Linux, por exemplo, que é uma distro brasileira, ou o Regato OS, que é outra distro brasileira, tem uma série de otimizações pensando exclusivamente em jogos. O Regato OS ainda se deu o trabalho de criar o Game Access lá, né? Que é toda uma interface para você poder instalar jogos e rodar jogos de maneira mais fácil. Tal. E esses são só alguns exemplos aqui do Brasil. Tem outras distros, uma distro que eu usei durante algum tempo, que eu achei bacana pra caramba, que é o Garuda Linux, que ele é baseado no Arch Linux, se eu não me engano. E ele já vem com um monte de coisas pré-instaladas. Foi a única distribuição onde eu consegui configurar os LEDs do meu teclado e do meu mouse aqui pelo OpenRGB. Eu não sei o que eles fizeram lá, mas nessa distribuição funcionava. Então eu até fiquei brincando aqui, configurando umas waves de cor, uns padrões diferentes, porque pelo software você tem essas opções mais fáceis, assim. Então, acho que vale. O Dio acabou de falar pra gente não pedir isso para as pessoas, mas acho que vale o exercício do bom senso. O exercício do bom senso, meus amigos. Vale pedir, só que não pode ter esperança de que vai acontecer. Testando e comparando performance e tal, eu não consegui encontrar nada dessas mudanças de kernels, algo diferente que é tipo, nossa, isso aqui é água pro vinho, literalmente. Às vezes vai ter algum detalhezinho melhor aqui, ou no jogo, um jogo acontece, tipo, melhora a performance em um jogo, no outro não afeta nada, em algum outro piora, até talvez, não sei. Mas eu sempre parto do pressuposto de que se é uma coisa muito boa, vai se tornar padrão de distros mainstream também, porque não tem por que eles não melhorarem a performance dos sistemas, visto que, né, vai beneficiar todo mundo. Se há uma modificação que tem o potencial de ser prejudicial ou incompatível com a maior parte dos computadores e por conta disso não está, sei lá, num kernel do Ubuntu da vida, alguma coisa assim, é porque é um tweak um pouco mais específico que alguém fez, com todo o direito de fazer e de distribuir, faz parte da toda a lógica do software livre, de open source e tudo mais, mas que é preciso observar com aquela desconfiança, assim. Pode ser que não funcione tão bem na minha máquina, como é o caso do... Lembra do vídeo do Thorium que eu fiz, aquele navegador baseado no Chromium? A pessoa fez os benchmarks do computador dela e baseou a performance, aparentemente, que ela tinha conseguido no computador dela para dizer, olha, tantas vezes melhor do que não sei qual navegador, dando a entender que seria assim em todas as máquinas. É plausível de se supor que quem faz uma modificação para uma distro gamer, por assim dizer, especialmente quando são projetos pequenos, de uma pessoa, de duas pessoas, alguma coisa assim, que eles têm uma quantidade de hardware limitada para testar, e eles fazem as modificações baseado no que eles observam, nos testes que eles fazem, mas não quer dizer que no seu computador vai se comportar da mesma forma. E aí é uma distribuição de uma pessoa. E eu não gosto de distros de uma pessoa para confiar todo o meu trabalho em cima. Nada contra a pessoa, mas no fim das contas não tem tanta diferença desde que você consiga instalar o que você quer instalar. E a parte de instalar programas no Linux é a parte mais fácil em quase qualquer distro hoje em dia. E a grande maioria das coisas que você vai fazer não é difícil de fazer. Tipo, sei lá, vem com o Lutris pré-instalado. É a coisa mais fácil do mundo você instalar o Lutris. Tipo, você vai dar 2 cliques lá e pronto. Aí você instalou.
Obviamente depende um pouco de disso para disso, mas no geral é muito simples de você instalar essas coisas. A não ser que você queira fazer um ajuste muito específico no kernel, um negócio assim. Mas aí, se você já não sabe o que você está fazendo, não faça isso. Sabe? É o que eu recomendo, não faça isso. Porque, tipo, pode dar problema. E a questão é essa: se você vai usar o sistema para mais alguma coisa além de jogar, ele pode ser melhor para jogar, mas ele pode acabar sendo pior para fazer qualquer outra coisa. E aí, sei lá, você vai trabalhar, que aí vai ser uma parte muito importante do seu sistema, aí não vai justificar, sabe? Então é melhor ir no generalista e você adaptando para o que você quer, do que ir para gamer, que vai ser possivelmente muito boa para jogar e vai ser muito ruim por todo o resto, sabe? Você que acompanhou esse episódio até aqui, que tem contato com pessoas que estão nesse processo de migração, ou se você mesmo quer começar a jogar mais no Linux, tirar proveito de todas essas coisas que a gente falou que hoje funcionam, olha com um pouquinho mais de carinho esses formatos de distribuição em sandbox, de distribuição de software em sandbox, porque elas podem facilitar muito a sua vida. Vou dar um exemplo específico do Steam. Se você for instalar o Steam da distribuição, de qualquer uma distribuição hoje, via o AOR, ou via o Pacman, ou via os pacotes Deb, nas distribuições que usam Deb, você obrigatoriamente vai ter que ativar as bibliotecas de 32 bits dentro do seu sistema operacional, senão o Steam não roda. Isso é uma configuração que afeta todo o seu sistema e que traz um monte de dependências, um monte de pacote que você nunca vai usar. Ele só está lá para dar suporte a esse sistema de 32 bits. Se você instalar o Steam via Flatpak, você vai instalar o Steam, ele vai instalar tudo que ele precisa dentro do sandbox e não vai sujar o seu sistema operacional. Se você remover o Steam, vai tudo embora, pronto, segue o jogo sem mexer no sistema operacional. Então, esses formatos de sandbox, eles não são perfeitos, eles não são o santo grau da solução de problemas, mas algumas coisinhas, tipo essa que eu acabei de falar, facilita muito a vida. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu instalei o Steam pelo pacote, sabe? Quero incentivar o pessoal a compartilhar nos comentários aí que jogos estão jogando e tal, e também as suas experiências com jogos no Linux, especialmente. A gente aborda esse assunto com uma certa frequência, então convite de novo para acompanhar aí o Joe Linux News, para receber algumas dicas de jogos que estão em promoção ou que estão gratuitos. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast, que você pode conferir em vídeo na íntegra, clicando no card que vai aparecer aqui ao lado, ou em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.